Olá, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês e que Deus te abençoe grandemente no nome do Filho dele, Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o poder da oração e sobre a necessidade da oração, de orarmos uns pelos outros também e de recebermos a oração também. Aqui em Tiago 5, que eu quero compartilhar com você hoje sobre a oração, do versículo 13 até o versículo 18. Depois eu vou compartilhar com você também uma outra passagem de um homem que estava no leito de morte, já estava pronto para morrer, estava com seus dias contados. O profeta Isaías até foi lá na casa dele, no palácio dele, e pediu para ele, orientado por Deus, né? Deus passou para Isaías as instruções: vá lá e diga ao rei Ezequias, vai lá e diga ao rei Ezequias que ele organiza sua casa, suas coisas, porque ele vai morrer. Mas ele orou e Deus ouviu a oração dele, o clamor dele. O profeta Isaías voltou lá e disse: ó, Deus ouviu a sua oração, você vai ter mais 15 anos de vida. É uma resposta de oração muito forte. Em Isaías 38, que nós vamos ver depois. Mas primeiro eu quero orar aqui com você, olhar com você que primeiro essa passagem aqui, o apóstolo Tiago aqui sendo usado por Deus, nos instruindo sobre a necessidade de orar e também de receber oração e também de orar uns pelos outros, e isso constantemente todos os dias. Aqui no versículo 13 ele começa dizendo: algum de vocês está sofrendo? É uma pergunta, está perguntando. Eu estou aqui com a Bíblia mais atualizada, a Bíblia nova, da linguagem mais atual, para que você entenda melhor. Algum de vocês está sofrendo? Deve continuar orando sobre isso. Então, se você está sofrendo, deve continuar orando sobre esse sofrimento. Porque, ou pode ser por causa de pecado. O pecado é ele que traz o sofrimento, ele que traz muitas coisas ruins. Então, ora a Deus, peça a Deus e também peça a Deus discernimento sobre esse sofrimento, que às vezes nem é pecado, nem não quer dizer que todo sofrimento é consequência de pecado. Você vai ver aqui muitos exemplos aqui de pessoas que sofreram, mas não pecou. Começando aqui sobre José do Egito. Ele sofreu perseguição dos irmãos, sofreu no Egito, foi escravo no Egito, depois foi preso, tudo injustamente, sem ter pecado. Depois você vê também Jó. Jó não tinha pecado e Deus permitiu o diabo tirar tudo dele só para provar ele, mas ele não tinha pecado. Jesus Cristo também sofreu. Jesus Cristo ele sofreu por mim e por você. E teve até uma morte de cruz, mas ele não pecou, não achou engano nenhum na boca dele, como o profeta Isaías descreve, se não estiver enganado, em Isaías capítulo 53. Jesus Cristo não pecou de forma alguma, mas sofreu por mim e por você. E você vai ver que várias outras pessoas que sofreram não é por causa do pecado. Então, a necessidade de orar, a oração, a comunhão com Deus através da oração vai te dar a sabedoria, vai te dar o discernimento para você ver se você está sofrendo por causa do pecado ou se é algum propósito, Deus tem algum propósito ali, se é algo ali de Deus ali, ou uma aprovação a qual Deus está permitindo para o seu próprio crescimento. Mas em todos os casos, em todas as circunstâncias, é a oração. É a oração que vai te levar até o conhecimento, a sabedoria de Deus para sua vida. Então ore, e todos quantos têm motivo para ser gratos devem estar continuamente cantando louvores ao Senhor. Olha o versículo 14. Alguém está doente? Que mande chamar os líderes da igreja, e estes devem orar sobre ele e derramar azeite sobre ele, em nome do Senhor. Então, chama os líderes da igreja. Tem muitos homens de Deus hoje ainda, sérios, pessoas tementes a Deus, pessoas que andam mesmo de acordo com a vontade de Deus e que é usada por Deus na oração para orar e a enfermidade cessar, a enfermidade acabar, a pessoa ser curada, sarada. Ou ora pelo médico, pelos medicamentos, pelos exames, e Deus abençoa ali o médico, Deus abençoa ali os exames, os medicamentos, o tratamento da pessoa, e ela é curada, ela sai através da oração dos líderes da igreja, desses líderes que é sério, desses líderes que é temente a Deus, tem um temor de Deus em suas vidas. Olha o versículo 15. E as orações deles, se oferecidas com fé, aí está o segredo aqui, se oferecidas com fé, não é orar de qualquer jeito, de qualquer forma, é com fé. É com convicção, é com a certeza de que Deus ele opera milagres, de que Deus vai curar, de que Deus vai sarar.
Não é orar de qualquer jeito, eu vou orar, se Deus quiser vai fazer. Não, vai orar com fé, com essa convicção. Se ela for oferecida com fé, curarão o doente, pois o Senhor o fará ficar bom. Aí, tem uma outra coisa muito importante aqui, que não é o líder que vai fazer a pessoa ficar bem. Não é a minha oração que vai fazer você ficar curado bem. Não. O que Deus fala aqui, usando o apóstolo Tiago? Pois o Senhor fará ficar bom. Então não é o homem que é o super-homem, que é o cara. Não é o líder, não é o irmão que orou por você, que é o cara, que é a pessoa. Não. É Deus. É Deus que opera através do homem. Então, pois o Senhor fará ficar bom. Isso aqui é importante porque às vezes a pessoa começa a idolatrar o homem, começa a idolatrar o líder, idolatrar as pessoas, idolatrar o irmão. E isso não agrada a Deus. E não pode ser. Né? Toda honra e toda glória tem que ser direcionada para Deus. Qualquer milagre que você receber, qualquer milagre que você recebeu, que Deus usava para você fazer na vida de alguém, na sua vida mesmo, dê a honra e a glória para Deus. Dirija-se tudo para Deus. E se houver cometido pecados, o Senhor o perdoará. O Senhor perdoará. Se orar, né, e pedir a Deus perdão ali, Ele perdoará. Olha o versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Por que ele está nos pedindo aqui para orar e até pedir perdão a Deus pelos nossos pecados ou por uns pelos outros? Porque às vezes tem enfermidade, tem doença que é por causa do pecado. Enquanto não houver perdão ali, liberação de perdão ou petição de perdão, a cura não acontece. Tem muitas pessoas presas na enfermidade, vai em médico, passa medicamento, faz exame, faz isso, faz aquilo, corre aqui, corre ali, e não é curada, não é sarada. Por quê? É o pecado que está ali. O pecado que ainda não foi confessado. O pecado que ainda não foi perdoado. E aí a doença, a enfermidade não sai da pessoa. A pessoa não é curada, não é sarada. Então tem... Eu até fiz aqui um vídeo aqui. Eu não sei se foi antes de ontem. Tá aí gravado, tá aqui no YouTube aqui. Sobre essa questão de enfermidade. Tem enfermidade que é um espírito. É um espírito de enfermidade. E Jesus Cristo, Ele cura, Ele liberta. Agora tem enfermidade, como nós estamos vendo aqui, que é por causa do pecado. Então, em ambos os casos, quem vai curar, quem vai sarar é Jesus Cristo. Mas há necessidade de ir até Ele em oração. Agora vamos ver aqui o versículo 17. Elias era tão humano quanto nós, e entretanto, quando orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu 3 anos e meio. Então isso aqui é importantíssimo também nós lembrarmos. De que qualquer profeta de Deus aqui do Antigo Testamento, do Novo, ou dos nossos dias atuais, dos dias de hoje, é homem. É comedor de arroz e feijão como eu e você mesmo. Mas o que faz a diferença é a fé em Deus, através da pessoa certa, do Filho dele, Jesus Cristo. E é comunhão com Deus. E a humildade diante de Deus. Está sempre pedindo perdão, está sempre pedindo a Deus a misericórdia, a graça. Está sempre sendo uma pessoa temente e obediente a Deus. Aí tudo vai bem para você. Tudo acontece para você. As coisas, as portas se abrem. Mas para isso tem que, né, manter essa comunhão com Deus. Porque esse versículo 17 aqui nos demonstra que assim como Elias, como Abraão, como José do Egito, como o rei Davi, tem vários outros homens aqui de Deus, mulheres de Deus aqui também. Como eles foram grandemente usados por Deus, você também pode ser, eu também posso ser. Basta nós mantermos comunhão com Deus, sermos temente e obedientes a Deus. Assim como Deus atendia as orações deles, como Deus se voltava para eles, era com eles, Deus ele é comigo, Ele é com você também. À medida que você tenha fé nele e anda em obediência a Ele, em temor a Ele. Eles não eram diferentes de nós, eram como nós mesmos. Olha o versículo 18. Depois ele orou de novo, desta vez para que chovesse. E a chuva desceu e a terra produziu seus frutos. Então veja que ele era um homem de Deus e estava sempre ali em obediência a Deus. Ele estava de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com as suas vontades. Por isso que Deus atendia a ele. Então ele orou para não chover, não choveu. Depois ele orou de novo para chover e choveu. Agora vamos ao versículo 19. Meus irmãos, se algum de... Não, eu li só até o versículo 18, né? Depois ele orou de novo, desta vez para que chovesse, e a chuva desceu, e a terra produziu seus frutos. Então, assim como Elias
orava e Deus respondia, Deus pode orar, você pode orar e Deus pode responder você também, abençoar você também. Agora o que eu falei aqui sobre a cura do rei Ezequias é no livro de Isaías 38, do versículo 1 até o versículo 6. Eu vou ler para você aqui como que Deus atendeu ele. Neste período, o rei Ezequias ficou gravemente doente. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: tome as providências necessárias para a sucessão no trono de Judá, porque você não vai sarar dessa doença. Você vai morrer. Que notícia ruim. Imagine chegar um homem de Deus para você, um profeta de Deus, alguém, nos dias de hoje, falar, ó, Deus mandou te dar um recado. Aí você pode até pensar que às vezes é coisa boa, porque hoje o povo só pensa em coisa boa, em prosperidade, ou bem essas coisas, né? Mas aqui não veio coisa boa pro rei Ezequias, não. Ó, o profeta chegou e falou, você vai morrer. Organize suas coisas, põe sua casa em ordem que você vai morrer. Imagina que loucura, que situação que esse homem ficou. Mas olha aqui a atitude dele. Quando Ezequias ouviu essas palavras, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então ele orou a Deus. Ele não foi a nenhum homem, não saiu desesperado em busca de ajuda humana, recursos humanos, na sua riqueza, no seu poder, porque ele era um homem poderoso, ele era um rei. Não. Ele saiu até desesperado, mas para a presença de Deus, para orar a Deus, para conversar com Deus. Aí, continuando no versículo aqui. Versículo 3. Ó Senhor, isso que é a oração dele. Lembre-se de que o tenho servido com fidelidade e de todo o coração. Sempre me esforcei para lhe obedecer. E Ezequias chorou amargamente. Ele chorou amargamente na presença de Deus. Então o Senhor falou o seguinte a Isaías: vá ao palácio e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas que derramou. Acrescentarei mais 15 anos à sua vida. Eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria e defenderei Jerusalém. Nós vemos aqui só até o versículo 6, mas assim como Deus ouviu a oração dele, ele está ouvindo a sua oração também. Aí você vê que Deus não vai dar ele só, não vai dar ele só a cura, como também vai livrar ele, vai libertar ele dos inimigos dele. E ele todos aqueles que estão em volta dele ali. Mas Deus também usou aqui recursos humanos aqui. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que depois Deus instrui ele aqui, instrui o profeta Isaías a falar que tinha que fazer umas pastas de figo e passar sobre a enfermidade para que ele viesse a ser curado. Porque Deus ele poderia ter curado de imediato ali, sem precisar de uma intervenção humana, sem precisar de algo da natureza. Mas ele quis usar aqui algo da natureza. Né? Então, fica aí a lição para mim e para você. Ou ele pode curar você imediatamente, instantaneamente, de uma maneira sobrenatural, só com o poder dele, ou ele vai usar um médico, ele vai usar um medicamento, vai usar recursos humanos também, como ele usou aqui na vida do rei Ezequias. E você veja que a obra que Deus faz ela é completa. Deus não só curou ele, mas como ia libertar ele também dos inimigos dele e todo o povo dele ali também. Assim é o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, e vai continuar fazendo. A obra dele é completa. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, fala que e tenho a certeza disso, é certeza, é convicção. Você precisa ter essa certeza com você. Você precisa ter essa convicção de que Deus ele começou uma obra em você e ele não vai fazer ela pela metade. Tudo que Deus começa, ele acaba, ele termina. E ele diz, eu comecei uma boa obra em você e eu hei de terminá-la. Eu hei de acabar ela. Então ele vai acabar. O que Deus começou a fazer na sua vida, ele vai terminar. Amém? Então, ore, mantenha uma oração, uma comunhão com Deus, e você vê que como que a oração é poderosa, e ela pode muito em seus efeitos ser orada com fé da maneira certa, né? E através do Filho dele, Jesus Cristo que é o caminho, ele que é o canal, ele que é o nosso intermediário de nós a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. É o que Jesus Cristo veio fazer, abrir o caminho nosso até a Deus, para que nós viemos orar e ter resposta da oração. Não é orar e
e não acontecer nada, não. E eu, se eu for dar testemunho para você, que é muitas orações que Deus me respondeu e vem me respondendo. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. É o mesmo Deus dos antepassados, é o mesmo Deus de ontem, ele é hoje e eternamente será o mesmo, ele não mudou. Ele continua ouvindo, continua nos atendendo, continua fazendo milagres, continua fazendo maravilhas. Amém? Então ore sempre, não deixe de orar e qualquer situação, qualquer que seja a causa, as circunstâncias pelas quais você está vivendo, converse com Deus, ponha diante dele, tenha um diálogo com Deus, se exponha para ele, eu tenho certeza que ele vai te ajudar e vai te abençoar. E assim como ele ouviu a oração do rei Ezequias, ele está ouvindo a sua oração também. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor, por mais este dia de vida. Nos ajude a estar sempre orando, Pai. Eu peço abençoe essa pessoa que ora comigo, Pai. Cura ela, Pai, sara ela. Eu peço que o Senhor venha ter misericórdia dela, Pai, e que só ajude ela a orar mais e confiar mais no Senhor. Peço aumente a fé dela, Pai, e que ela venha buscar o Senhor constantemente, Pai, através do seu filho, através da oração, Pai. Né? E que ela venha entender, Pai, que assim como os profetas do Antigo Testamento, como do Novo, orava e o Senhor respondia, o Senhor também, Pai, continua nos respondendo, continua fazendo milagres e maravilhas, que ela possa ter esse entendimento, possa ter essa fé, essa convicção e ver, Pai, a glória do Senhor sendo manifestada na vida dela, que o Senhor seja honrado e glorificado e exaltado através das respostas às orações delas, no nome do seu Filho, meu Pai, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Fique firme na leitura da palavra de Deus. Faça isso todos os dias, todos os dias. Eu costumo falar aqui, há tempo para todas as coisas. Então hoje tem um tempo para você ler a palavra de Deus. Tem que ter. Tem que ter. Você teve tempo para fazer tantas coisas. Não deixe de ler a palavra de Deus um pouco. Não deixe de orar, conversa com Deus. Coloque, pois, em primeiro lugar o reino dele. Faça isso de verdade. E as demais coisas vai ser acrescentada para você. Sempre coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Priorize as coisas de Deus. E você vai ver a grande mudança acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. E até amanhã, se Deus quiser e permitir. Se Ele quiser e se Ele permitir. Se Deus quiser e se Ele permitir, amanhã nós vamos estar aqui de novo. Em nome de Jesus Cristo.